Alô, alô, pessoal, tudo bom? Então, olha só, hoje a gente vai ter a nossa última aula da sequência de funções inorgânicas. Então, a gente já tem aí uma aula de ácidos, uma aula de bases, uma aula de sais, e hoje a gente tem a última aula aí da nossa sequência, que é a aula de ah, óxidos, ok? Então, nessa aula de óxidos, você vai ver que eu vou precisar de muitas referências da aula de ácidos e da aula de bases. Então, se você não assistiu essas aulas de ácidos e bases, e você está bem afiado em ácidos, bases e sais, por favor, antes de você continuar, assista elas primeiro, antes de você vir para cá, tá? Porque senão você pode se atrapalhar um pouquinho. Então, eu sugiro que você siga para a aula de ácidos, bases, sais e deixe essa daqui por último na nossa sequência, tá bom? Então, vamos começar. Então, olha só, pessoal. Óxidos, a nossa última função inorgânica, tá? Óxidos, turma, é uma substância binária, tá? Então é um composto binário. E o que significa ele ser binário, Júlio? Significa que ele é feito de dois elementos químicos apenas, sendo que um desses elementos químicos ele tem que ser obrigatoriamente o elemento químico oxigênio, e esse oxigênio precisa ser o mais eletronegativo, tá? Porque se não for o mais eletronegativo, a gente não tem um óxido. Por exemplo, OF2 seria um composto binário que tem o oxigênio, mas não é um óxido. Motivo? O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, tá? Então, olha só. Falando em óxido, esse elemento daqui, ele pode ser qualquer elemento da tabela periódica. Então, qualquer elemento da tabela periódica, obviamente com exceção do flúor, que eu já anotei aí no cantinho, que ele não pode formar um óxido. E por esse motivo é que a gente tem um número, a possibilidade, a classificação de óxidos, ela é uma classificação tão grande, tão larga. Então eu tenho, a gente vai estudar aqui, cerca de 6 ou 7 classificações diferentes para os óxidos, tá? E o motivo disso é que pode ser qualquer elemento junto do oxigênio aí para a gente formá-lo, tá? Então aqui qualquer elemento químico da tabela periódica. Eu vou ajudar um pouquinho vocês, e aí a gente vai fazer o seguinte: como minha tabela periódica ela tem uma divisão também muito clara do pessoal que está lá, a gente vai fazer aqui, ó, um desenhozinho e que nós iremos preencher aos poucos, tá bom? Tá? Nós vamos preencher aqui aos pouquinhos. Já começo fazendo aqui uma divisão dos elementos da família 1A, 2A, os elementos de transição aí no meio na tabela periódica, e aqui os gases nobres, porque eles não vão fazer ligações espontaneamente, tá? Então a gente vai tirar aqui os gases nobres da nossa conversa. E deixa essa tabelinha quietinha aí, e aí a gente vai avançar. Tudo bem? Então, vamos lá. Classificação dos óxidos. Deixa eu colocar aqui. Então, tenho a classificação dos óxidos está relacionado diretamente com a reação dele, com a reatividade desses óxidos. Como é que ele reage, com quem que ele reage, eventualmente por que que ele reage, tá? Mas a gente vai poder dizer então a primeira classificação dos óxidos eu vou fazer de óxidos básicos, tá? Os óxidos básicos. Então, quem seriam os óxidos básicos? Os óxidos básicos seriam aqueles elementos, perdão, aqueles compostos que, ao reagirem com água, originarão bases. Então, óxidos básicos, óxidos básicos vão ser aqueles que, ao reagirem com a água, ao reagirem com o H2O, vão formar bases.
E então eu posso entender que os óxidos básicos, eles têm um comportamento básico. Portanto, se eu pegar um óxido básico e colocar ele para reagir com um ácido, nós teremos a formação de sal e água. Nós teremos a formação de sal e H2O. Eu vou só melhorar um pouquinho isso daqui. Não, tá. Ok, tá bom. Então, a gente tem os óxidos básicos, eles apresentam aí essas duas características, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou tentar trazer isso daqui mais para baixo, mais para o meio aqui, para que você possa entender, então, que os óxidos básicos vão reagir com água, originando bases, e vão reagir com ácidos, originando sal e água. Eu já posso ir agora para essa nossa tabela que está aqui e trazer para você a seguinte informação: quem são os elementos formadores de bases fortes, ou seja, bases muito características? Júlio, são os elementos das famílias 1A e 2A. Então, eu posso dizer para você que aqui, pessoal, nós teremos os elementos formadores de óxidos básicos. Então, os elementos das famílias 1A e 2A serão elementos formadores dos óxidos básicos. Júlio, vamos lá para os exemplos. Vamos sim. Então, tenho o seguinte: vou colocar o Na2O. Perceba que eu estou escrevendo aí Na2O, o NOx do oxigênio ele é igual a -2 e do sódio é +1, e por esse motivo é que ficou nessa proporção. Quando eu coloco ele para reagir com a água, nós vamos produzir a base NaOH. E aí agora a gente vai fazer o balanceamento dessa equação, colocando um 2 aqui, e aí está tudo certo, beleza? Então, a gente forma uma base do elemento químico Na. Júlio, tem mais? Tem. Se eu coloco CaO para reagir aqui com HCl, lembra que cálcio está na família 2A, então ele também é formador de um óxido básico. E aí ele pode reagir com um ácido, aí eu tenho o HCl. E nós vamos produzir então um sal. Como você sabe, o sal é formado aqui do metal e do ametal. Vou formar água. A fórmula então seria uma base feita pelo cálcio e pelo cloro, tá? E é claro que o hidrogênio e o oxigênio aqui, ó, eles vão formar a água prometida lá em cima. Então, agora o que é que eu faço? Simples, só preciso fazer aqui o balanceamento, coloco um 2 aqui e está tudo certinho, tá? CaCl2 e água. Então, você entendeu por que eu pedi que você verificasse as aulas de ácidos, bases e sais antes da gente falar de óxido? O motivo é esse, tá? Você vai entender com muito mais clareza. E agora que você já voltou depois dessas aulas, está ficando muito fácil para você. Não é verdade? Então, olha só, vamos avançar e eu vou deixar para falar da nomenclatura lá no final, tá certo? Vamos lá. Então, aí na sequência eu tenho os óxidos ácidos. Então, número 2, óxidos ácidos. Turma, a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, o que que acontece? Se óxidos básicos eram aqueles que, ao reagirem com água, originavam ácidos, bases, aliás, os óxidos ácidos vão apresentar essa característica. Óxidos ácidos vão ser aqueles que, ao reagirem com água, vão originar ácidos e, ao reagirem com bases, eles vão originar sal e água. Então perceba que essa característica ela é uma característica muito semelhante à dos óxidos básicos, porque a classificação, como eu falei, ela é uma classificação que depende dessa reatividade, de com quem que ele reage, por que que ele reage, como é que ele reage. Então isso é que a gente vai ter essa classificação. Então, exemplo, bora lá, os mais famosos, né? A gente tem o
CO2, tá? Reagindo aqui o gás carbônico com o H2O, a gente vai originar o ácido H2CO3. Então, na hora que você sabe que a gente tem lá um óxido que ele vai ser formador de óxido ácido, a gente sabe que o ácido que vai ser formado, ele vai ser do mesmo NOx que a gente tem desse elemento aqui, ó. Então, esse elemento aqui, o carbono, ele tem um NOx igual a mais 4. O que significa que o ácido que ele vai formar, ele também vai ter um NOx igual a mais 4. Então, você sabe formar ele. Então, essa é a forma que a gente tem para poder escrever, para a gente poder identificar. Um outro exemplo aqui, olha, eu tenho o SO3 reagindo com uma base, vamos colocar aqui o CaOH2, que eu já tinha colocado lá em cima, o óxido que formaria ele, nós vamos ter aqui o CaSO4 e H2O, tá? CaSO4 e o H2O. Então, como também nós sabemos que o NOx não vai mudar, aqui o NOx do enxofre é mais 6, aqui o NOx do enxofre é mais 6, a gente também, então, é capaz de determinar qual é a fórmula desse sal produzido a partir da reação de um óxido com com uma base qualquer. Tudo bem? Então, essa foi a segunda classificação. A terceira classificação que eu tenho para as bases para os óxidos é que eles são óxidos anfóteros. Óxidos, cadê a borracha? Óxidos anfóteros, ok? Então, olha só, se óxido ácido é aquele que reage com água, vira um ácido. Óxido básico é aquele que reage com água, originando uma base. E os óxidos básicos e ácidos reagem com seus opostos, produzindo sal e água. Então, um óxido básico reage com um ácido, originando sal e água. Um óxido ácido reage com uma base, originando sal e água. A nossa classificação de um ácido anfótero. Turma, anfo significa duplo, tá? Então, anfíbio tem duas vidas. Anfiteatro, anfo e anfi significa duplo. Então, quando eu falo na gente usar aqui um óxido anfótero, esse óxido anfótero, a gente vai colocar três situações para ele. Reagindo com água, obviamente, que é a reação que determina quem ele é, reagindo com uma base, e a gente vai ver o que, é que ele vai originar, e reagindo com um ácido, afinal, o caráter dele é anfótero, então duplo. Quando ele reage com um ácido, ele vai originar sal e água. Quando ele vai reagir com base, ele origina também sal e água. Um detalhe importante: esses dois sais, obviamente, são diferentes, porque os reagentes são diferentes, e quando você coloca o óxido anfótero na água, simplesmente essa reação não ocorre, tá? Então, não temos uma reação com o óxido anfótero, tá? Na água. Júlio, me dá aí um exemplo de um óxido anfótero? Dou, muito fácil, inclusive. Turma, dá uma olhadinha aqui, ó, e preste atenção. Óxido anfótero reage com ácido, originando sal e água. Óxido anfótero reage com base, originando sal e água. Só que o óxido anfótero não reage com água. Então a pergunta é: o que é a água? A água é um óxido anfótero, porque a água reage com o óxido básico. A água reage também com o óxido ácido, mas obviamente a água não reage com água. Então, um importante exemplo para o óxido anfótero vai ser o H2O. Então, a água é um exemplo de um óxido anfótero e as reações são essas aí que estão acima, é só você voltar o vídeo e você vai encontrar,
tá? Bom, posso dar um pulinho agora naquela tabela que a gente estava construindo. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós temos aqui, eu vou aumentar ela aqui um pouco, nós temos aqui uma linha dos semimetais. E nós temos do lado de cada tabela periódica elementos formadores dos óxidos ácidos, tá? E aqui no meio, nesse cantinho da tabela periódica, nós teremos os óxidos anfóteros. Nós teremos os óxidos anfóteros, que é esse pessoal daqui, ó, tá? Esse pessoal daqui são formadores de óxidos anfóteros. Vamos lá prestar atenção agora numa coisa importante. Aqui, no meio da tabela periódica, eu tenho metais com uma variação de carga muito grande. Eu tenho metais de todas as cargas possíveis aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte: os metais aqui do meio da tabela periódica que tiverem NOx mais um e mais 2, eles se parecem com os metais da família 1A e 2A. Então, eles são formadores de óxidos básicos. Se ele tiver NOx mais 5, mais 6 e mais 7, ele parece com o pessoal da família 5A, 6A e 7A. Então, são formadores de óxidos ácidos. E claro que 3 e 4, a gente tem eles aí no meio do caminho, eles são, então, óxidos anfóteros, tá? São óxidos anfóteros. Então, essa é a nossa tabela quase concluída sobre a localização aí dos óxidos, tudo bem? Não tira o print ainda não, tá faltando uma informaçãozinha aqui, e aí eu vou lá para baixo para a gente falar sobre a quarta classificação dos nossos óxidos, que vai ser a de óxidos neutros. Óxidos neutros. Os óxidos neutros, turma, nós vamos classificá-los como sendo aqueles óxidos que não reagem, não reagem com ácidos, bases ou água. Cuidado, que não é que eles não reagem com ninguém, tá? Eles não reagem só com ácidos, com bases ou com água. Então, por esse motivo é que eles são chamados de óxidos neutros. Por nossa sorte também, a gente tem como exemplo apenas três, que são o CO, o NO e o N2O. Apenas esses três são óxidos neutros. E aí eu vou lá na nossa tabela periódica e vou escrever esses três óxidos aqui em cima. Aqui nós temos então o CO, nós temos o NO e nós temos o N2O. Turma, esses aqui então serão chamados por nós de óxidos neutros. Serão os óxidos neutros. Ok? Então vamos embora colocar agora de um jeitinho bacana aqui que você possa tirar o seu print. Então, aqui, fechou? Então essa é a primeira classificação aí, as mais importantes, as mais frequentes na prova para os óxidos. Temos essas e vamos avançar porque a gente tem mais duas que eu preciso falar para vocês aí, ok? Ok, quinta classificação, nós temos os famosos óxidos chamados de salinos, mistos ou duplos, e isso vai acontecer quando nós tivermos elementos químicos que apresentam mais de um NOx formadores de óxidos. O ferro, por exemplo, ele pode ter o NOx mais 2 e mais 3. E esses dois íons, tanto mais 2 quanto mais 3, são formadores de óxidos. Aqui eu formo o FeO e aqui embaixo eu formo o Fe2O3. O Fe2O3.
3. E aí, turma, esses dois óxidos são encontrados na natureza em um único formato. Esses dois óxidos são encontrados juntos na natureza e eles são encontrados, então, na forma do Fe3O4, tá? Então, a gente tem essa maneira da gente escrever esses dois óxidos porque eles são encontrados misturados. Aí a gente faz lá os processos de separação, mas temos aqui algumas coisas importantes, que é a seguinte: esses óxidos salinos mistos ou duplos, eles sempre serão encontrados, ó, na proporção de 3:4. Isso vai facilitar muito sua vida, porque todas as vezes que você encontrar um óxido E3O4, sempre nessa proporção, você vai poder, sem medo de errar, entender, em primeiro lugar, que ele é um óxido salino, misto ou duplo. Segundo lugar, que esse óxido ele é uma mistura de outros dois óxidos, tá? Quais são eles? Nesse momento, a gente precisa só memorizar alguns que tem ali, os mais comuns na prova, mas eu tenho certeza que o seu livro já sinalizou para vocês aí. O mais famoso de todos eles é o ferro. Eu sugiro que de todos esses óxidos que vocês tem possibilidade, dos elementos que têm possibilidade de formar mais de um, eu recomendo que você memorize o ferro, o cobre, o ouro e o estanho, tá? E o estanho, tá bom? Então, esses aí você tem os NOx lá no seu livro, indicando quais são os que você deve memorizar. Tudo tranquilo, pessoal? Então, não abra mão disso daí, não, tá? Grava isso daqui, vai te ajudar bastante. Ferro, por exemplo, ele tem aqui o NOx mais 2 e o NOx mais 3, cobre mais um e mais 2. E aí, para você ter uma certeza lá para a sua prova lá da escola, tem que ver com o seu professor qual é o que ele vai cobrar para você não precisar memorizar à toa, ok? Vamos dar sequência com a sexta classificação. Na verdade, a sexta classificação é quase uma sexta e sétima classificação, é quando a gente vai falar sobre os peróxidos e superóxidos, tá? Peróxidos e superóxidos. Bom, os peróxidos vão ser aqueles óxidos que nós teremos o oxigênio com o NOx igual a NOx médio igual a -1, tá? Na verdade, o que a gente vai encontrar é o oxigênio 2 e a carga dele daqui é -2, tá? Ou seja, o NOx de cada um desses oxigênios aí vai ser igual a -1 na média. Os superóxidos, a gente vai encontrar uma situação de O4 e a carga dele é -2. E a carga dele é que é -2. Então, aí a gente vai ter -2 para esses 4 oxigênios, o que vai fazer com que a gente tenha aqui um NOx médio igual a -0,5, tá? E aqui a gente vai ter um NOx médio igual a -1, ok? Então essa daí é a característica. Bom, o exemplo mais famoso que a gente tem para os peróxidos, na verdade, é o H2O2, que é a água oxigenada. Peróxidos é mais instável ainda, então a gente tem uma dificuldade de encontrá-lo nas provas e também nos experimentos de laboratório, né? Por conta da instabilidade dele. A gente tem o H2O2 e quando você calcula o NOx aqui do oxigênio, você vai ver que o NOx do oxigênio vai ser igual a -1, NOx médio dele, tá? Eu vou colocar lá em cima, o NOx aqui é -1, vai dar um total aqui de -2, hidrogênio é +1, dá um total de +2, e a gente sabe que aqui tem que dar igual a zero. O motivo desse NOx daí ser um NOx médio é que a gente tem oxigênio, hidrogênio, desculpa, fazendo ligação com o O, que por sua vez faz ligação com outro hidrogênio. Então, quando eu divido essa ligação aqui ao meio, perceba que o par de elétrons fica mais próximo do oxigênio, -1, só que entre esses dois oxigênios eu não vou ter deslocamento de elétrons, então ali a carga é zero para cada um deles. -1 dessa outra ligação que eu tenho aqui,
né? Menos um dessa outra ligação. Então, isso significa que aqui a gente tem, ó, o NOx menos um para cada oxigênio de fato. Então, a gente tem aqui menos 2 dividido para 2 oxigênios, eu tenho uma carga igual a menos um. Tudo bem até aqui? Importante, pessoal, é que essa carga de menos um aí, os peróxidos e superóxidos, aliás, eles são formados apenas quando a gente tem elementos das famílias 1A e 2A, ok? Os outros elementos da tabela periódica não são capazes de formar peróxidos e superóxidos. Tudo bem? Bom, então espera um pouquinho que a gente já já vai falar sobre a nomenclatura desses óxidos. Vambora lá, meu povo. Finalizando então isso daqui, nós vamos dar um pulinho e a gente vai conversar sobre a nomenclatura desses óxidos. A nomenclatura é muito fácil. Você já aprendeu ácidos, você já aprendeu bases. Então a nomenclatura vai ser simplesmente assim, ó, óxido de o nome do elemento químico. Opa, ficou uma ladeirona aqui, o nome do elemento químico, seguido eventualmente do NOx, se for necessário, tá? Do NOx aí, se for necessário. E aí nós podemos usar também os sufixos icuoso, que também são opções, e aí vai depender de quem é que está sendo, de quem é que está se tratando, né? De quem é que está se tratando. Então, vamos embora dar uma olhada nisso daqui, ó. Exemplos, então, eu vou colocar alguns que a gente já falou. Então, CaO, a nomenclatura dele vai ser óxido de cálcio. Eu não preciso escrever o NOx porque o cálcio só tem uma possibilidade. Mas se eu encontro o FeO, aí a gente já precisa escrever. Eu já tenho aqui o óxido de ferro com o NOx 2, coloco 2 em algarismos romanos, igual bases que você viu, ou então eu posso chamar de óxido ferroso, do mesmo jeito que você deu a nomenclatura lá das bases, tá, turma? Se nós estivermos falando de um óxido ácido, a gente pode chamar isso daqui, olha lá, ó, trióxido de enxofre, é uma possibilidade, tá? Ou óxido sulfúrico, óxido sulfúrico, porque o enxofre está com NOx igual a mais 3. Também posso chamar de anidrido, anidrido sulfúrico. Lembra que eu falei para vocês que a palavra anidrido significa sem água? E quando a gente pega lá o nosso ácido sulfúrico, H2SO4, se você tirar a água aqui, vamos fazer aqui essa brincadeira, se eu tiro H2O, me conta aí o que é que sobra. Júlio, se você subtrai H2O do H2SO4, resta exatamente o SO3, que é o anidrido sulfúrico, porque ele vem do ácido sulfúrico, tá? Então, o ácido sulfúrico origina o anidrido sulfúrico, basta que eu tire água dele. Essa é a possibilidade. Então, a nomenclatura que você utilizou, pessoal, ela pode ser uma nomenclatura que me mostra aqui as quantidades, né? Então, a gente fala tri, tetra, penta. O mono é que a gente não costuma usar, tá? O mono a gente dispensa, se não está escrito, é porque só tem uma possibilidade, tá? Então, a gente tem essa daí, por exemplo, o óxido de ferro, mas como eu tenho um 2, eu preciso escrever essa forma aí de dar o nome. Então, a nomenclatura dos óxidos, ela não tem muita dificuldade, tá? Quando a gente vai para aqueles óxidos salinos mistos ou duplos, então, por exemplo, o Fe3O4, que eu não tenho um NOx específico, porque esse NOx aí, ele é um NOx de dois óxidos diferentes. Então, como é que eu faria o nome dele? O nome dele vai ser óxido, olha só, óxido duplo, óxido duplo de ferro. Obviamente, o nome duplo pode ser substituído por óxido salino de ferro ou óxido misto de ferro, né? Qualquer um deles pode ser
utilizado, tá bom? No caso dos peróxidos e superóxidos, ao invés de você usar óxido de hidrogênio, como seria aqui o caso, a gente vai chamar de peróxido, peróxido de hidrogênio, tá? Peróxido de hidrogênio, vulgarmente conhecido pelo nome de água oxigenada. Água oxigenada, tá? Então a nomenclatura, se você estudou direitinho ácido, se você estudou direitinho base, se você estudou direitinho óxidos, a nomenclatura é essa daí, é muito fácil. Eu quero te falar uma coisa que é a seguinte: essa é uma aula complementar à aula que você teve na escola, tá? Essa aula ela não tem o objetivo de te passar todo o conteúdo. Essa aula ela é uma aula para te ajudar a compreender, a facilitar aquilo que durante a aula você não conseguiu captar muito bem, porque aqui você pode voltar, você pode pausar, mas é isso daí que eu tinha para falar para vocês a respeito de óxidos, tá bom? Então, espera aí já já que vai ter uma aula sobre exercícios de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, uma aula só falando sobre essas funções, só exercícios delas todas. Tá tudo bem, pessoal? Então, beleza, aguarda aí, vamos nessa.